lição de número 8 hoje, que tem como título: As causas da desunião devem ser eliminadas. Nós vamos ver que nessa aula trataremos dos conflitos internos decorrentes das injustiças sociais e desordens que levaram o povo judeu a uma desunião e uma hostilidade entre eles mesmos, entre a classe dos mais ricos e a classe dos mais pobres. Título da lição: As causas da desunião devem ser eliminadas. Texto áureo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133. Vamos à verdade prática. A união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Queridos, nessa lição nós vamos ver um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como esse conflito foi solucionado. Nós vamos ouvir agora a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, versículo 1 e versículo do 6 ao 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei contra os nobres e contra os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo a nossas posses. E vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vós exigis dele. Então disseram: restituí-lo-emos, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Vamos ver o primeiro ponto dessa lição. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Ponto 1 diz assim: qual era a base desta união? Todos eram o mesmo povo e confessavam a sua fé ao único Deus. É verdadeiro, o altar já havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme o rito da lei. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Queridos, a união, como a gente vê, a base dessa união, qual era a base dessa união? Queridos, nós vamos ver que em momentos de crise, geralmente a inflação sobe, com os alimentos aumentam o seu preço, e ali juntavam os tributos, também que aquele povo pagava, os impostos que os judeus pagavam ao rei. A carga ficou muito pesada para o povo mais pobre. É nessa hora que o povo de Deus precisa unir força para ajudar, porque juntos somos mais fortes e precisamos ser exemplos de amor ao próximo. Nós vivemos em tempos difíceis e precisamos ouvir o clamor dos necessitados.
É preciso ouvir, né? É preciso ter realmente o coração estar voltado para os carentes, para os necessitados. Nós vamos ver o ponto 2 da nossa lição, né? Que diz assim: esta união entre judeus simbolizava, né, ou simboliza a união que deve haver na igreja do Senhor, na igreja de Deus. Ponto 2 da nossa lição. Diz assim: também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por ele, Jesus. Todos na igreja são aproximados uns dos outros, porque Cristo derrubou o muro que separava, né, que havia entre gentios e judeus, tornando-os verdadeira família de Deus. Essa união entre judeus simbolizava a união que deve haver entre a igreja de Deus. Quando há união, existe um vínculo, uma ligação entre todos os membros do corpo. Antigamente éramos inimigos de Deus, hoje somos livres e unidos numa só fé. Passamos agora a ser filhos de Deus, unidos em Cristo. Não vivemos mais fazendo as obras da carne, mas produzimos agora o fruto do Espírito Santo. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No final desse salmo diz assim: é porque assim Deus derrama as suas bênçãos. Então, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse salmo é muito interessante, que ele compara a união dos irmãos, a união da igreja, com um orvalho que é derramado ali sobre o Monte Hermon. O Monte Hermon é regado por um orvalho, e se você for hoje lá em Israel, você vai ver que é o ano todo aquela neve sobre o Monte Hermon. E fica sempre aquele orvalho sobre o Monte Hermon, regando o Monte Hermon. Ali da fonte, de uma pequena fonte que nasce no pé do Monte Hermon, nasce o Rio Jordão, de onde ali Naamã foi curado da lepra, de onde ali Jesus foi batizado. O orvalho que desce, que rega o Monte Hermon, é comparado à união dos irmãos. E o Salmo fala assim: porque assim Deus derrama as suas bênçãos. Deus derrama as suas bênçãos, a igreja é abençoada quando a igreja está unida, numa só fé, no seu propósito, olhando para os pobres, necessitados, as pessoas carentes, as pessoas mais humildes, as pessoas que precisam de um auxílio, de uma mão estendida para ajudar. O terceiro ponto diz assim: esta união é uma verdadeira força. Essa união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Essa união é também o segredo da vitória da igreja. Irmãos, essa união é uma verdadeira força. A igreja é comparada à família de Deus. A igreja é comparada a um exército. A igreja é comparada à noiva do Cordeiro. Assim também a igreja é comparada a um corpo, formado de vários membros que se comunicam entre si, recebendo o comando da cabeça, que é Cristo. Deus opera maravilha no meio do seu povo, quando o seu povo está unido, e por isso que nós vemos que nós temos a ofertar a Deus, uma oferta de amor, de gratidão, e esse amor também nós temos que espalhar para as pessoas que estão ao nosso lado. Deus está conosco, irmãos, que nós possamos estar cada dia mais alicerçados na presença de Deus. Nós vemos que se nós não estivermos em união, em comunhão, se nós não estivermos em sintonia,
Se nós tivermos com alguma coisa contra o nosso irmão, se você for analisar a palavra do Senhor, você vai ver que tem oferta que Deus não recebe, tem louvor que Deus não recebe, tem oração que Deus não recebe. Quando Jesus fala assim, a palavra de Deus fala assim: se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta, vai primeiro reconciliar com o teu irmão, depois tua oferta. Tem oferta que Deus não recebe, tem oração que Deus não recebe. A oração do fariseu e o publicano, e o fariseu, um homem religioso, mas arrogante, olhou e falou: Senhor, eu não sou como esse publicano, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou meu dízimo. E foi arrogante. E o publicano sequer olhava para o céu e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Aí Jesus fala assim: qual desses dois o Pai recebeu a oração? Então tem oração que Deus não recebe, irmão. Se nós estivermos com um olhar maldoso contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, Deus não recebe. Então nós temos que estar com um olhar atento para o necessitado, para o carente. Então que nós possamos dar as mãos para fazer a obra de Deus e olhar e nos importar com o próximo, com nossos irmãos e até com as pessoas que realmente estão longe, não estão na nossa volta, mas que precisa, e nós precisamos estar orando, não só orando, mas ajudando também. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, a palavra de Deus é o alimento. Mas quando o povo sentiu fome, Jesus multiplicou pães e peixe. Nós vemos que Jesus tanto fazia a obra de Deus, como fazia a ação social também que é a obra de Deus. O ponto 2 da nossa lição diz: a união entre os judeus estava ameaçada. E qual era a ameaça? Nós vamos estar lendo aqui o ponto 2 da nossa lição. Qual era a ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social, financeiramente. A vida dos que voltavam da Babilônia era muito difícil. Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando casas, terras e até mesmo filhos e filhas dos devedores. Isso foi a causa do grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado. Queridos, Neemias identificou 4 problemas principais que oprimiam o pobre, que oprimiam o necessitado. Primeiro, a usura. Os ricos não se contentavam com o que tinham, e aí se aproveitava da fraqueza dos mais fracos, dos mais pobres. Porque os mais pobres estavam precisando, carente, e aí ia pedir emprestado os mais ricos. E os mais ricos cobravam com juro, com usura, e não podendo pagar, ele tomava terras, casas, e até os filhos para servir como escravo. Então a usura era um dos pontos que acontecia ali. Eles estavam muito usuráveis, e tinha também a falta de amor. A igreja de Corinto era cheia de dons. Era uma igreja que podíamos chamar uma igreja pentecostal, mas faltava o amor naquela igreja. Paulo fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Outro ponto que estava acontecendo ali era a falta de temor, e a falta de testemunho cristão. Se for olhar para o dia de hoje, o testemunho cristão é quando
todos estão nos observando. Por todos os lugares que nós estamos indo, né, todas as pessoas nos observam. Os olhares das pessoas, né, olhando para nós, ele quer sentir, né, a presença de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E onde nós estejamos, a pessoa tem que sentir o cheiro de Cristo, onde nós estamos. Sentir também a presença de Deus através do nosso testemunho. A Bíblia diz que uma mulher cristã, ela ganha um marido que não é crente apenas, né, pelo testemunho, sem falar nada, né, sem precisar falar nada, apenas pelo jeito de ser, pelo seu testemunho, pelo seu jeito de andar, porque se nós somos nova criatura em Cristo, tudo se passou, tudo que era passado ficou para trás, né? O nosso olhar é o olhar de Cristo, nosso pensar é o pensar de Cristo, nosso andar é como o andar de Cristo, o nosso sentimento é como o sentimento de Cristo. Amém? O ponto 2 do segundo tópico diz assim: como se explica essa grande justiça? Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Dessa forma, os mais ricos pecavam contra seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. E que devemos suportar uns aos outros em amor. Então, como se explica essa grande justiça? Como se encontrava a situação dos mais pobres? Primeiro, dívida. Estava endividado. Primeiro, os impostos, né, que eles pagavam, ao rei, porque eles foram libertos da Babilônia, mas ainda estava sob domínio, do rei Pérsia. Então não era a nação completamente independente. Eles pagavam os impostos. Primeiro, eles também perderam os bens, porque pedia emprestado, não podendo pagar, dava suas posses, suas terras, além da escravidão que estava imperando. Se nós formos analisar qual situação difícil os irmãos estavam fazendo contra os outros, que falta de amor, irmãos, que ganância, que pensamento demoníaco estava acontecendo. O povo que voltou lá da Babilônia foram os judeus, e não foi permitido os que se misturaram voltar. E mesmo esses estava causando grandes transtornos, e estava fazendo com que os mais pobres perdessem até a sua liberdade e a sua esperança, e por fim passavam fome, estavam passando fome, e eles se aproveitando dessa situação de necessidade. Jesus diz assim, se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dê de beber. E olha, queridos, que eles não eram inimigos, eram irmãos. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. Mas quando lá na frente o povo realmente sentiu fome, e aí Jesus mostrou que ele alimenta não só do pão espiritual, mas do pão físico. Espiritualmente ele falou assim: eu sou o pão da vida, aquele que te alimenta espiritualmente. Mas quando o povo sentiu fome, ele também multiplicou pães e peixe para saciar a fome daquela grande multidão que estava ao seu redor. Que nós possamos ter o pensamento de Cristo, o coração de Cristo, que nós possamos ter um coração quebrantado,
um coração misericordioso. Né? Bem-aventurados e misericordiosos. É isso que fala lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças. Felizes, porque como Deus tem misericórdia de nós, nós temos que ter misericórdia com todos que necessitam. Vamos para o ponto 3 da nossa lição. O ponto 3 diz assim: Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou com sua injustiça, perguntando: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Irmãos, Neemias convocou um grande ajuntamento. Neemias convocou o povo, quando viu que o povo clamava, pelo que estava acontecendo. O povo, então não só os homens como as suas mulheres, e Neemias vendo aquela situação dos mais ricos ali, oprimindo o mais pobre, ele convocou todo o povo e fez praticamente uma reunião de membros para solucionar o problema. Eu me lembro que na igreja primitiva, quando as viúvas gregas reclamaram de que as viúvas judias estavam sendo privilegiadas na ajuda assistencial, na ação social, os apóstolos fizeram uma reunião, instituíram ali os diáconos para resolver o problema. Neemias não ficou passivo diante daquela situação de injustiça social, não se conformou com aquela situação. É assim que faz um grande líder. Um grande líder, ele se preocupa não só com a obra de Deus, mas também o povo de Deus. Nós vemos que ele se preocupou, ele fazia a obra junto com o povo, mas se preocupou e o líder tem que se preocupar também com o povo. Nós vamos no ponto 2 da nossa lição, que diz: Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos esse ganho, restituí-lhos hoje. Neemias inclui-se na proposta. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro, note bem, a juro, mas não com usura. No caso de Neemias, irmãos. Neemias não fez conforme eles, os ricos. Ele deu exemplo. O líder tem que dar exemplo. E Neemias estava disposto a não receber juros. Neemias capítulo 5, versículo 10. Neemias fez uma proposta de conciliação. Neemias era um líder prudente. Em vez de fazer de conta que nada acontecia, ele ouviu o clamor, a reivindicação do povo, reuniu o povo todo, expôs o problema e deu a solução. É isso que faz um líder de Deus, um líder do povo de Deus, um líder realmente que está preocupado com o povo de Deus, porque na verdade ele foi colocado ali para alimentar o povo de Deus, com a palavra de Deus, para resolver os problemas do povo de Deus. O terceiro ponto, do terceiro tópico, diz assim: a proposta de Neemias foi acatada. Restituí-lo-emos e nada procuraremos dele. Faremos assim como dizes. Neemias fez com que o povo jurasse diante dos sacerdotes que fariam assim, ou que assim fariam. Neemias 5,12, um ato simbólico de que Neemias confirmou aquele juramento solene. Neemias, a ordem de Neemias foi acatada. Neemias não foi às instâncias superiores para resolver esse problema. Neemias não foi ao rei
para resolver esse problema. Ele mesmo resolveu o problema. Ele ouve o clamor do povo, e aí faz aquela grande reunião, expõe o problema e houve uma restituição. Assim deve agir o homem de Deus, referente às coisas de Deus, às coisas da igreja. Coisas da igreja, irmão, se resolve na igreja. Coisas do templo se resolve no templo. Foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias podia ir mandar uma carta ao rei, mas não, para o rei resolver aquela situação. O governante, o que estava governando as nações, ia ter Jerusalém, mas não. O problema aconteceu lá em Jerusalém, o problema foi solucionado lá. O problema aconteceu entre o povo de Deus, o problema foi resolvido entre o povo de Deus. Então, ele não causou escândalo, mas chamou o povo ali e resolveu aquela situação. Então, que nós possamos aprender no livro de Neemias como esse grande líder, estrategista e homem de Deus. Amém? Vamos ao ponto 4 da nossa lição. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com diligência. Quando um líder do povo foi ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Irmãos, Neemias transformou o clamor do povo em louvor a Deus. A opressão terminou e o povo agora começa a adorar. Neemias não se aproveitou da posição de líder para oprimir o povo, mas a sua posição serviu para resolver o problema do povo. Houve uma grande festa e alegria. Nós vimos, queridos, que Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, ele disse que ia restituir 4 vezes mais se ele tivesse roubado alguém. Olhamos e nós devemos ver a Bíblia, a diferença entre Zaqueu e o jovem rico antes de ter um encontro com Deus. Se alguém visse o jovem rico, diria assim: esse vai para o céu. Por quê? Ele obedece à lei, é uma pessoa temente, obedece pai e mãe. O jovem rico falou assim: tudo isso eu já tenho feito desde pequeno. Ele obedecia os preceitos da lei, mas quando teve um encontro com Jesus, foi o único que virou as costas para Jesus. Não houve transformação na sua vida, porque ele não deu lugar. Então, se as pessoas olhassem para ele antes de ter um encontro com Jesus, pela a sua obediência à lei desde pequeno, diria assim: esse jovem exemplo vai para o céu. E se for fazer uma comparação com Zaqueu antes de ter um encontro com Jesus, diria assim: esse aí vai para o outro lado, esse aí não vai para o céu não. Porque Zaqueu era um publicano. Os publicanos, embora fossem judeus, eles trabalhavam para Roma como coletores de impostos e tinha má fama de ser ladrão. E eles não eram nem considerados pelos judeus, os publicanos. E Zaqueu era um publicano. E Jesus, quando entra lá em Nazaré, ele tem um encontro em Jericó, ele tem um encontro com Zaqueu, e quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele fala assim, que ia restituir 4 vezes mais, e a vida de Zaqueu foi transformada. Ele quis dar 4 vezes mais aos necessitados, aqueles que por acaso ele
ele tivesse defraudado, roubado, ele daria 4 vezes mais. Então, irmãos, nós vemos a grande diferença entre o jovem rico e Zaqueu. Antes de ter o encontro com Jesus, você olhava para o jovem rico e pensava algo dele. Esse jovem é um jovem de Deus. Antes de ter um encontro com Jesus, você olhava para Zaqueu e falava assim, esse aqui não é de Deus. Mas quando tiveram um encontro com Jesus, nós vemos a diferença daquele que nasceu de novo e aquele que não nasceu de novo. Então, o homem olha a aparência, Deus olha o coração. Que nós possamos aprender com isso. O segundo ponto do quarto tópico diz assim, os problemas relacionados devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores, Mateus 5:9. A desunião representa uma obra da carne. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Efésios 4:30. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisas tão preciosas na igreja. Andai em amor como também Cristo vos amou. Efésios 5:2. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João 4:21. Jesus orou para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João capítulo 17, versículo 21. Muitos líderes veem o cargo como uma posição de privilégio, ou meio de adquirir privilégios. Às vezes as pessoas só se preocupam com a lã das ovelhas, mas quando vê ferida não coloca óleo para curar as feridas, não tira os carrapichos, coloca nos ombros, como fez o rei Davi quando ele era jovem, pastor de ovelha. Neemias se importava com a obra de Deus. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Me lembrei agora da parábola do bom samaritano, de Jesus mostrando a falsa religiosidade dos fariseus. Jesus conta essa parábola do bom samaritano. Jericó, um fariseu, um sacerdote, um levita, da qual tinha um homem caído, que foi ali, estava como morto, desmaiado, foi roubado, foi espancado no meio do caminho. E passando o levita, o sacerdote passou de largo. Depois passou o levita passou de largo, nem sequer ajudou. Aí de repente chegou o samaritano, e que a Bíblia diz que ele curou a sua ferida, atou com óleo, colocou aquele homem caído na jumenta, e levou para uma hospedaria para que cuidassem dele. Nós vemos aí, irmãos, que o ladrão espancou aquele homem, roubou tudo, ele estava como morto, e ali passou 2 homens de Deus, um líder e um obreiro, e passaram de largo, vendo aquele homem caído, ensanguentado, não fizeram nada. E quando passou o samaritano que nem tão, que não fazia parte do meio, ali entre os sacerdotes de Jerusalém, mas foi aquele que ajudou. E nós temos um aprendizado aí, nessa parábola. Que aprendizado era? O ladrão, geralmente, o que ele fala seria assim: o que é meu, e o que é teu é meu também. Essa é a frase do ladrão. O sacerdote e o levita, se nós formos analisar, seria essa frase:
o que é meu, e o que é teu, é teu. Ou seja, você cuida da sua vida, que eu cuido da minha. Se nós formos analisar essa parábola, isso encaixa muito bem para o sacerdote. Assim como o ladrão falou assim, o que é meu e o que é teu também é meu, isso se encaixa para o ladrão. O sacerdote, o levita, encaixa também, o que é meu e o que é teu. Ou seja, eu tomo conta da minha vida, você toma conta da sua vida. E não é essa a proposta, né, da palavra de Deus em nossas vidas. O bom samaritano, como nós falaríamos para o bom samaritano? Seria assim: o que é teu, é teu. E o que é meu, pode ser teu. Aí, irmãos, está a atitude de uma pessoa que teve a vida transformada, que tem o coração de Cristo, a misericórdia, o amor, que olha com olhar de compaixão para aqueles que são necessitados, que ajuda sem esperar nada em troca, que ajuda sem esperar o retorno, que faz a obra de Deus não querendo algo em troca, mas faz a obra de Deus por amor. Amém? Querido, se você gostou desse vídeo, dê um gostei para nos incentivar a continuar fazendo a obra de Deus. Que Deus em Cristo o abençoe de maneira poderosa. Tenham uma boa aula. Amém.